Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, startups, inovação e tecnologia. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação de conversar com a Ana Cláudia Plihal, que é Talent Solutions no LinkedIn. Prato cheio para a gente falar nessa época de pandemia, empregos, teletrabalho, enfim, um monte de assuntos bem legais. A Ana, ela encontra tempo para dedicar a associações que estimulam a presença feminina, a presença de mulheres no alto comando, no alto escalão das empresas. Então, ela encontra tempo, ela é um entusiasta disso e ela é um entusiasta de tecnologia também. A Ana tem uma super formação, né? Ela fez ciências da computação no Mackenzie, mas também fez várias especializações também no Mackenzie. Eu acho que, se eu não me engano, especialização em administração no próprio Mackenzie, mas também em gestão pelo INSPER, e teve também um curso no MIT, um super instituto, em marketing e inovação. Ela trabalhou em grandes empresas como Cisco, Microsoft e Oracle. Ana, muito obrigado pela sua presença. Na verdade, é uma grande honra receber você aqui. Não, eu é que agradeço de poder compartilhar esse espaço tão importante e conversar com você hoje sobre esses assuntos que, de fato, assim, mexem comigo lá no coração, fazem parte da minha essência. Legal, legal. Olha, eu acho que a gente podia começar por dois tópicos, né? Um, eu gostaria de que você falasse para a gente sobre qual a função de Talent Solutions, né? O talento está no centro da empregabilidade, enfim, dos empregos, do trabalho, e ao mesmo tempo desenvolvesse um pouquinho com a gente que habilidades e competências hoje são mais requeridas pelas empresas. Eu imagino que cada setor tem o seu, né? Mas fala aí para a gente de uma forma geral. Bom, a minha função aqui no LinkedIn é justamente liderar a subsidiária do LinkedIn no Brasil, focada em proporcionar às empresas ferramentas de acesso aos talentos do mercado nacional. Então, o LinkedIn no Brasil, ela é a quarta maior, o Brasil, dentro do mundo do LinkedIn, nós somos a quarta maior audiência de usuários, o que nos dá uma possibilidade enorme de garantir com que corporações encontrem aquela pessoa que, de fato, eles estão procurando para fazerem parte dos seus grupos de trabalho. Então, o meu papel... Então, a gente tem o LinkedIn enquanto plataforma, enquanto rede social, que todo mundo tem acesso e que é gratuita, e a gente tem a monetização disso através dessas ferramentas que corporações usam para justamente encontrar o talento correto para a posição que eles estão buscando. E a minha missão é garantir com que essas duas coisas conversem e que a gente consiga, com isso, impactar o crescimento da mão de obra no Brasil. Agora, como é que está assim, a demanda do mercado? As empresas têm algumas características que são identificáveis assim de uma forma genérica ou é muito específico? Cada vaga é muito específica? Não, existe sempre uma tendência, uma similaridade entre as buscas, independente de em qual indústria ou de qual segmento ela é. O que a gente percebe é que tem, logicamente, momentos em que algumas indústrias demandam mais e outras menos, especialmente no momento de pandemia, onde todos nós fomos bastante impactados, e depois daquela fase onde tudo parou para ver como é que ficava, a gente já vê no Brasil uma retomada do número de vagas postadas em aberto no LinkedIn, um pouquinho superior ao que a gente tinha antes do período da pandemia. Agora, interessante notar, e isso não é uma tendência que aparece agora, mas ela foi reforçada, é que justamente as posições voltadas à tecnologia da informação, desenvolvimento de software, são sempre as que estão liderando a busca que as corporações oferecem. Então, um estudo do LinkedIn mostra que nos próximos 5 anos aqui no Brasil serão geradas mais de 150 milhões de vagas, 150 mil vagas para essas posições. Então, é ainda um segmento muito aquecido, reforçou-se durante a pandemia e deve manter essa tendência. Muito interessante, hein? Quer dizer, ou seja, há uma carência, e o Brasil está acompanhando a tendência global, né, Ana, nesse sentido, né? Tecnologias, e aí, claro, tem um leque bastante grande, mas essencialmente
é a plataforma que requer mais vagas, né? Que requer tem mais oportunidades, oferece mais oportunidades. Agora, Ana, eu acho que um tema que é praticamente inescapável nesse momento da epidemia, que é o teletrabalho, né? Eu imagino que o LinkedIn, pelo que eu acompanho e admiro a plataforma, e sou usuário, participante da plataforma, o LinkedIn facilitou muito, ou serve como plataforma para a questão do teletrabalho, videoconferência. Comenta um pouco aí para a gente como isso afetou o mundo do trabalho, como isso chega para vocês. A gente observava no Brasil um movimento que todas as empresas estavam passando de transformação digital, ou seja, de absorção de processos baseados em tecnologia no seu dia a dia de negócios. O trabalho remoto, o trabalho com base, né, na utilização dessas ferramentas digitais, ela já estava até mais presente enquanto infraestrutura, talvez não tão presente enquanto modelo mental de organização. E aí, no momento onde todo mundo teve que ir para casa, não teve muito jeito. Aquela infraestrutura que já estava sendo discutida, até implementada, fez toda a diferença. Então, você viu que algumas empresas foram muito rapidamente para o modelo 100% remoto, porque, de novo, já tinham desenhado isso, outras nem tanto, mas que tiveram que correr atrás. Fato é que experimentamos, felizes ou não, um novo jeito de se trabalhar, aonde notou-se que, por exemplo, alguns paradigmas que existiam, como, não, no Brasil você só fecha um contrato cara a cara, você tem que visitar o cliente para poder fazer um negócio, não necessariamente foi assim. Vimos grandes transformações ocorrendo, até, como eu comentei, muito mais comportamentais em relação a isso, e descobriu-se que sim, é possível manter negócios operando de forma remota, fechar contratos novos ou adquirir um novo cliente dessa maneira, até mesmo recrutamento, Cláudio. A gente vê que para 81% dos recrutadores no Brasil, a entrevista virtual veio para ficar, porque ela garante uma privacidade maior, dá acesso mais facilmente ao candidato e não reduz em nada a capacidade de avaliação da aderência daquele candidato para a posição. Então, o que a gente vê como tendência é que o trabalho remoto ele veio para ficar, nem todas as posições permitem com que se trabalhe remotamente, mas o modelo ideal que a gente entende vai ser alguma coisa meio que no meio do caminho, não bem no meio do caminho, mas um balanço das duas coisas. Então, tira-se o proveito da possibilidade de trabalhar de casa para ganho de produtividade, para busca de foco ou concentração, mas também se tem o modelo da ida ao escritório para garantir o compartilhamento, o convívio com os outros colegas, a relação com o chefe, a colaboração, que também é importante, e a inspiração que a cultura da empresa promove. Então, o que a gente, de fato, acredita, enquanto tendência dentro do LinkedIn, é que o modelo que veio para ficar é o modelo híbrido, a combinação das duas coisas. Fantástico isso. De fato, eu tenho ouvido alguns amigos, né, que começaram novos empregos durante esse período da epidemia, né? E eles se queixam de coisas do tipo assim, eu acho que são pessoas que confiam muito no taco, né? Poxa, eu acho que eu ia impressionar melhor. E também falta aquela coisa do encontro no elevador e chamar para tomar um café, vamos tomar um café ali no canto e tal. Então, de certo modo, digamos, a impossibilidade disso que você está falando, de um modelo híbrido, né? A impossibilidade disso, de fato, engessa um pouco esse, digamos, como é que eu posso dizer, esse ambiente que é também uma característica humana importante, né? Do imprevisto, que é a cultura, né? Da cultura, exatamente. E aí eu acho que eu queria tocar nesse ponto, que eu acho que você já falou um pouco, mas da questão da avaliação dos soft skills, né? E você disse, olha, isso não impactou tanto, por incrível que pareça, né? Mas aí eu vou fazer uma provocação mais de ordem assim pessoal, mas você vê o cara se mexendo ali na sua frente
será que não tem alguma coisa? Mas eu acho que isso talvez seja residual para uma avaliação, né, Ana? O que é que você pensa? A gente falou especificamente da questão da entrevista, né? Que os avaliadores entenderam que talvez não fosse que é possível conviver com entrevistas virtuais. Quando a gente vai para a questão das soft skills ou as habilidades comportamentais, aí eu vou te trazer uma outra perspectiva. A gente vem fazendo vários acompanhamentos de mercado, porque justamente o mercado de trabalho sofreu um super impacto com a pandemia. E uma das coisas que a gente notou foi que já existe, né, uma consciência muito grande que nas corporações o espaço ou a observação das soft skills vem ganhando uma importância cada vez maior. Não significa que as hard skills ou os conhecimentos técnicos não sejam necessários, não é isso. Mas existe cada vez mais uma consciência que conhecimento técnico eu desenvolvo muito mais facilmente do que as competências comportamentais, as habilidades de relacionamento. Porque necessariamente elas vêm de uma exposição a diferentes experiências. Enquanto que o conhecimento técnico, eu tendo um bom instrutor, eu tendo as boas ferramentas, eu consigo transferir aquele conhecimento técnico para uma outra pessoa. E aí, durante a pandemia, dos acompanhamentos que a gente fez foi justamente porque algumas equipes, dentro da mesma corporação, desempenhando papéis muito semelhantes, desempenhavam melhor do que outras. E a resposta foi única e exclusivamente a diferença que o líder daquela equipe fez por ser um líder que já naturalmente possuía ou já era visto como um líder com suas capacidades comportamentais melhores desenvolvidas. Então, era um líder que comunicava melhor, era um líder que conseguia se colocar muito mais facilmente no lugar de cada um, não de todos, mas de cada indivíduo, né, da sua equipe. Então, entendendo de que uma mãe de uma criança de 2 anos, cuja creche foi fechada e que mora num apartamento de 70 metros quadrados, tem uma situação para lidar com home office completamente diferente do que um solteiro que mora sozinho, né? E que não tem outras grandes, né? Não tem essa responsabilidade adicional de ter que lidar com uma criança de 2 anos que te vê em casa e que quer brincar com você, porque não estava acostumada a estar em casa com a mamãe. Quando estava em casa com a mamãe, era para brincar. E então isso ficou muito mais aparente. Então também foi se teve alguma coisa boa, que pelo menos a gente tem que tirar alguma coisa boa dessa pandemia, essa foi uma. A real materialização do quanto o comportamento, as habilidades comportamentais fazem a diferença. Espetacular. Eu quero puxar esse assunto agora para a gente falar do seguinte. Uma das questões, não sei se questões, mas dos panoramas que emergiu das mídias sociais é exatamente a capacidade de coletar e, por conseguinte, processar imensas quantidades de informação que tem a ver com comportamento, são informações sensíveis, tem toda uma questão complexa que você acompanha certamente, né, em torno das mídias sociais. Esse é um tema espetacular, porque, por exemplo, em relação ao emprego, entrevistas, seleção, recrutamento, certamente no mundo hoje é praticamente impensável não incluir o LinkedIn como, se não o maior ou um dos maiores acervos de conhecimento possível sobre esses assuntos, tá? Eu queria chamar esse tópico, mas vamos deixar para depois do intervalo, tá? Que a gente vai fazer aqui rapidamente. Fiquem com a gente aqui na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Daqui a pouquinho a gente retorna. Colab Trends está de volta. Hoje eu estou conversando com a Ana Cláudia Plihal, executiva do LinkedIn, tá aqui nos dando uma verdadeira aula sobre esse assunto de empregabilidade, recrutamento, seleção, vagas
um mundo fantástico. Antes do intervalo, eu fiz uma provocação sobre a questão exatamente da quantidade gigantesca de dados que se coletam nas mídias sociais, no caso do LinkedIn, sobre esses assuntos que eu falei, e a inteligência que é possível se criar a partir dessa questão. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que o LinkedIn, a essa altura, na minha fantasia, sabe tudo sobre emprego, sabe onde tem vagas em todos os lugares. É impressionante o que vocês sabem do mundo hoje, né? De fato, a gente tem um volume de geração de informação por segundo astronômico. O que é muito importante para que todos saibam, né? No caso do LinkedIn, essas informações a gente sempre vai utilizá-las de forma agregada, para justamente preservar a privacidade dos nossos usuários. Então, isso é uma condição que é o maior investimento que a gente tem dentro do LinkedIn, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, é como eu preservo a privacidade, mas tiro o benefício da informação. E com isso tudo, o LinkedIn acaba ocupando um espaço super importante nessa formatação do conjunto de talentos que a gente, né, tem à disposição para o mercado. Então, como eu coloquei, somos hoje 47 milhões de usuários dentro da plataforma só aqui no Brasil, e eu posso dizer que provavelmente pouquíssimas empresas não utilizem o LinkedIn justamente para identificar e encontrar os seus profissionais ou potenciais profissionais para fazerem parte das suas corporações. Muito legal, viu? Muito legal. Esse tema combina exatamente isso, Ana. Você foi muito precisa, sinceramente, sua resposta. Combina essa preocupação social com segurança de informações altamente sensíveis e a finalidade do uso. E isso está muito alinhado às novas leis de proteção de dados. Sim. Isso é muito bacana, faz com que o usuário se sinta seguro. Agora, Ana, Essa é a ideia. imagino, né? O mundo que vocês têm na mão. Eu adoraria dar uma espiadinha por cima do seu ombro, assim, no LinkedIn. Mas eu queria mudar aqui um pouquinho o tema e continuar com você aqui no centro, né? Você é uma mulher com uma carreira fantástica, trabalha numa empresa incrível que todo mundo admira. Fala pra gente um pouco da sua carreira. Eu acho que isso é inspirador para as pessoas que estão nos assistindo, né? A sua trajetória. Bom, vamos lá. Então, primeiro, o que eu gosto de começar quando eu falo da minha carreira, que eu sou a filha do meio, de uma família muito feminina, porque minha mãe trabalhava, então isso também eu já tinha um modelo em casa de uma mulher com uma profissão, e de 3 filhas, 3 mulheres, né, e eu do meio, de um pai engenheiro, e que nunca teve nenhuma restrição sobre o que eu devia ou o que eu não devia perguntar, aprender ou fazer. E eu sempre me dei muito bem com a área de exatas, né. E o sonho da minha vida era ser engenheira, óbvio, e comprar meu carro. E na época que eu tive que fazer a minha escolha profissional, a escolha de formação, eu tinha engenharia, que naquela época eram uns 5 anos, e a tecnologia da computação, que eram 4 anos. Na minha cabeça, com toda aquela minha maturidade, qual foi a minha decisão? Vou fazer computação, porque eu me formo um ano antes, começo a trabalhar um ano antes, consequentemente, comprarei meu carro mais rapidamente. E foi aí que eu acabei entrando no mundo da computação, no mundo da tecnologia, que no futuro se mostrou ser super interessante, porque foi num momento de mercado onde a escassez, quer dizer, desde aquela época existia já uma escassez de recursos com formação para trabalhar com tecnologia da informação, e aí a minha carreira acabou tendo uma aceleração e um início muito precoce. Então, no segundo semestre de faculdade, eu já estava trabalhando no segmento financeiro, que era um grande consumidor e ainda é um grande consumidor de recursos de tecnologia, aprendendo, testando e participando de projetos muito inovadores, né? E que realmente ali acho que consolidaram todo o conhecimento técnico que eu tinha aprendido até então. Um passo importante que eu tive foi participar de um programa de trainee de uma empresa de mercado, cujo desenho básico era você passar de 6 a 10 meses em cada uma das áreas da empresa, para que você, ao final desse programa todo, tivesse uma visão completa da corporação. E por que eu menciono isso? Porque isso acabou sendo uma característica na minha vida.
aonde eu entendi que talvez, ou eu me identifiquei com o fato de que eu não queria ser uma grande especialista em algum processo exclusivo, mas eu queria conhecer um pouco de cada coisa. E que no futuro do meu caminhar, se mostrou muito válido. Então, quando eu entrei, dentro desse programa, nessa empresa, eu acabei conhecendo a maravilha do marketing, me apaixonei. O desenvolvimento técnico de programas e sistemas já não me motivava tanto, e foi a hora que eu voltei para a universidade, fui fazer essa migração com a combinação dos conhecimentos técnicos mais o conhecimento que eu tinha de experiência vivida, saí um pouco da área técnica de desenvolvimento para uma área mais de negócios. Então, eu fui fazer administração para ter todos esses conceitos, aí depois eu fui fazer um marketing, porque eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com o quanto você, através de produtos e serviços, entregava um sonho do consumidor. E na época, eu estava justamente acabando o marketing, quando ainda se procuravam profissionais no jornal, tinha lá um anúncio de jornal que a Oracle estava buscando o seu primeiro gerente de produto aqui no Brasil. E aí eu pensei, puxa, eu era desenvolvedora Oracle, eu trabalhava com sistemas em Oracle, e eu tinha agora essa formação conceitual de marketing. Gerente de produto, de tecnologia, eu achei que era uma boa junção, e de fato eu consegui me diferenciar no processo muito por causa disso. Tive uma trajetória bem interessante ali, onde eu entrei sendo a primeira e saí, quando eu saí de lá, era já uma equipe gigante dedicada às gerências de produto, e fui para a Microsoft, aonde a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas da mesma empresa foi mais impactante ainda. Passei 15 anos dentro da Microsoft, num período de vida minha que eu era super jovem, nunca pensei em passar tanto tempo numa mesma empresa, mas nesses 15 anos eu tive 10 posições muito diferentes. Porque também é uma empresa de inovação, uma empresa que busca ter perspectivas diferentes para resolver problemas existentes. Então, eu passava essa média de tempo, temos uma questão aqui, trabalha essa questão, na hora que você resolve, move para a próxima. Que foi justamente completando, eu acho, as minhas experiências, os meus conhecimentos, e foi me formando também enquanto profissional. Então, por isso que eu falo, né? Para mim, funcionou muito o fato de conhecer um pouco e estar aberto à mudança. Então, em empresas de tecnologia ou empresas que sejam, você mostrar essa sua adaptabilidade, eu entendo que sim, é uma das competências comportamentais, uma das suas habilidades pessoais muito valorizada. Na pandemia, a gente viu isso novamente. Né? Na hora que eu não podia mais vender no balcão, mas eu precisava de gente na logística para me ajudar, você está aberta a entender de que é legal também, eu posso ir para lá, tem muito a cara também um pouco para onde o modelo de trabalho está indo no futuro. Interessante, né, Ana? Quer dizer, você teve você falou da diversidade, da sua formação, mas eu não vi em momento nenhum uma coisa errática, no sentido de que é uma coisa tão distante da outra, como, por exemplo, eu tive, assim, fiz cursos que aparentemente não tinham muitas conexões, e tivemos uma origem similar na questão da tecnologia, porque no primeiro semestre da minha faculdade de engenharia elétrica, eu fui recrutado para ser programador de computador, que não existia, né, lá em Salvador. Mas certamente antes de você. Não sei nem se você era nascida nessa época. Mas, Isso. mas enfim, o que eu queria comentar é o resultado disso para a sua função atual é o grande repertório que você tem. Exato, Né? Quer exato. dizer, você tem como lançar mão de recursos, como você falou do líder, né? O líder que já era líder, isso é uma coisa, a outra coisa é o repertório da pessoa que está no balcão e está em outra situação e continuar e dar continuidade a isso, porque tem esse recurso, né? E é Muito justamente interessante a essa sua visão carreira. de que a carreira ela não é mais linear, né? Ela é cada vez mais uma carreira multifuncional, né? Perfeito. Onde sim você preserva, então
claro, a gente se constrói, se sustenta com base no conhecimento, mas a curiosidade, a adaptabilidade, e eu acho que até mesmo a criatividade, né? Ela é incentivada, ela é motivada quando você se depara com desafios com que você não conhecia, aquilo só vai compondo, né? É bem o que a economia da abundância, né? O conhecimento, ele só cresce. Quanto mais você compartilha, mais ele cresce, né? E Muito para bacana. mim explica muita coisa. Né? E, e Pois não, por favor. Por não, favor. e foi justamente também na Microsoft que você comentou na abertura, né, dessa minha paixão por trabalhar para ampliar a presença feminina nas lideranças especificamente, porque hoje eu me vejo numa posição privilegiada onde esse é o meu papel. Eu tive a sorte de ter esse início de vida sem preconceitos. Então, assim, eu estudava numa escola só de meninas, eu era de uma família só de meninas, então eu nunca tive ninguém para dizer, não, ele pode e você não. A gente podia tudo, entende? Então, essas restrições ou esses vieses inconscientes não fizeram parte da minha vida. Eu vim a descobri-los muito depois. E aí eu vi o quanto eu, por alguma sorte da vida, eu não tive os meus caminhos restritos por esses vieses inconscientes. E é por isso que eu gosto tanto de mostrar para outras mulheres e até mesmo para os homens que tem muitas decisões que a gente toma simplesmente porque a gente não questionou, porque a gente estava decidindo aquilo e que não faz sentido, né, dizer que sim ou que não por causa de gênero, raça, enfim, qualquer uma das variantes que nos fazem enquanto pessoas. Sensacional. E eu acho que tem que destacar, né? Você também teve o privilégio, e merecidamente conquistado, de estar em grandes centros. Tem o MIT aí Ah, sim, no seu portfólio, verdade. que não é pouca coisa, né? Que às vezes ter contato com essas coisas, esses institutos. Eu me lembro de um amigo dizendo: puxa, a minha universidade na Inglaterra valeu porque quando eu entrei na livraria lá da universidade, aí eu disse: ah, isso é uma livraria. Não, Entendi agora. porque são estímulos diferentes, né? E você sabe que no MIT, o que mais me diferenciou foi o fato de ser brasileira, que era algo que, num primeiro momento, me preocupou. Eu vou ser bem honesta, porque, afinal de contas, eu tinha chineses muitos, muitas pessoas da Europa, e eu era a única da América Latina presente, né? E por que a brasileira ali fez muita a diferença? Porque eu pude notar de fato, e isso também apareceu numa última pesquisa que a gente fez no LinkedIn, que a nossa criatividade, eu acho que de alguma maneira a gente vive com tantas adversidades e tendo que se reinventar tão rapidamente, que a gente cria uma criatividade natural que a gente não percebe. Quando chegou lá e que eu dava respostas ou dava sugestões, eles olhavam para mim e falavam, nossa, que criativo, nossa, eu saí de lá me achando muito criativa. Mas, de verdade, eu acho que é um pouco do brasileiro que a gente tem que lembrar, quando a gente está fora, de que a gente tem essa característica e explorar melhor. Fantástico, fantástico. É uma indicação fantástica de que a dificuldade fortalece. A É. dificuldade para quem enfrenta fortalece, e você nos deu um exemplo. Ana, olha, eu fico muito mais ainda confiante e tranquilo com uma plataforma incrível como o LinkedIn, tendo pessoas com a sua sensibilidade, o seu repertório, a sua visão do que é emprego, do que é trabalho, de como as pessoas, quais são os valores que devem ser alçados à cena na oferta de vagas, no recrutamento, na oferta da nossa capacidade de trabalho. Muito obrigado, Ana. Eu desejo aí muito sucesso para você e continuarei sendo agora talvez ainda mais entusiasta da sua plataforma também. Parabéns, viu, pela sua carreira e muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, Claudio. Eu também fico muito feliz de saber que a gente tem espaços como o Alpha Collab para essa troca, que no final da história é o que conta, né? É a troca. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Collab Trends pela Rede Transamérica. Bom, e se inscreva nos nossos canais, tanto no Spotify, o áudio de 30 minutos, lindo aqui para você ouvir, como ver a gente aqui pelo YouTube. Ative o sininho, se inscreva, dê o seu like e continue com a gente pela Rede Transamérica. Até o próximo!